Boa noite. Começa agora Hora do Voto, o programa que oferece informação indispensável para a sua decisão nas eleições 2012. E prosseguindo a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de São Paulo, hoje recebemos Celso Russomano, que é candidato do PRB, o Partido Republicano Brasileiro. Russomano, muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar sobre a sua trajetória mostrada pelas pesquisas de preferência de voto. Você tem um crescimento progressivo de 10 pontos de dezembro para cá. Muito analista está atribuindo isso à sua visibilidade em programa diário lá na TV Record, ou seja, se afastou em junho, fim de junho, mas entendem que é por isso que você tem muita visibilidade. Mas a indagação é, você acredita que vai continuar subindo, está aí tecnicamente empatado com o Serra, fora do programa diário na TV, contando apenas com pouco mais de 2 minutos no horário eleitoral? Boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com uma colega minha de Gazeta. Tantos anos eu trabalhei aqui, eu sinto uma saudade imensa da TV Gazeta. A TV Gazeta é uma TV descontraída, à vontade, e é muito gostoso trabalhar aqui. Mas olha, todo mundo falava isso no começo. Primeiro falavam que eu ia desidratar com o passar do tempo, que quando eu saísse da televisão eu ia diminuir, ia cair nas pesquisas. Eu saí da televisão faz 30 dias e as pesquisas mostraram que a desidratação não veio. Aí alguns analistas políticos diziam que eu era voo de galinha, porque o voo de galinha é aquele que voa, a galinha voa e tem uma queda, né, repentina. Na verdade, quase que um pulo, né? E não voa por muito tempo. Aí a galinha continuou voando. Então, eu acho que, na verdade, o retorno que eu tenho é o retorno do trabalho em defesa do consumidor ao longo de 22 anos. Eu acho que é isso. Nós já atendemos lá no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que é uma ONG que eu presido, que não tem verba pública, que não tem ajuda financeira de ninguém, que eu mantenho do meu próprio bolso, 350 mil pessoas. Durante os 16 anos no mandato de deputado federal, eu usava o meu salário todo para atender gratuitamente as pessoas. E terminou o mandato, eu continuo fazendo do meu trabalho que eu desenvolvo na televisão. Então, eu acho que é esse Você tem essa história, você tem história política, você foi deputado federal, 3 legislaturas? 4 legislaturas. E tem essa visibilidade que a televisão favorece pelo seu trabalho, né? Nesse trabalho, no seu programa diário. Mas outras variáveis entram aí, não obstante, vamos dizer, esse lastro que você carrega. Não apenas o horário eleitoral, onde seus adversários, até o Chalita tem muito mais tempo do que você, Serra e Haddad, então, muito mais. Mais que o dobro. Mais que o dobro. E além disso, na campanha, entra o personagem, o presidente Lula, o padrinho do Haddad. O Haddad é desconhecido. 60% dos eleitores, pelas pesquisas, não sabem dizer em quem vão votar. Quer dizer, essas variáveis trazem a você uma preocupação? Olha, primeiro, falando do tempo de televisão. Eu tenho uma desvantagem, porque eu tenho o menor tempo de televisão dentre estes candidatos que você colocou, mas eu tenho mais conhecimento de televisão do que eles. Sei como lidar com a televisão. Estou acostumado a trabalhar na minha produtora com filmes de 30 segundos. A gente faz campanhas publicitárias com 30 segundos. Então, ter mais que 2 minutos é muito tempo de televisão. É só saber usar bem. O que eles vão ter a mais do que eu, vocês vão aparecer mais, são os programas, ou seja, as pílulas de 30 segundos, as inserções comerciais. Essas eles vão ter bastante. Mas eu acho que se eu fizer um bom programa e este programa atingir a população, eu compensa essa diferença, compensa essa quantitativa de tempo. Exatamente, compensa. Mas e o padrinho? O padrinho vai tornar a Haddad bem conhecido, aí, né? Menos mas eu. do peso do Lula...
Todos né? têm padrinhos, menos eu. Mas eu vou te dizer que eu não tenho padrinho político. Mas eu tenho padrinhos e madrinhas. E são o povo de São Paulo. E as pessoas vão ter bottoms, porque um comitê suprapartidário está desenvolvendo isso. Bottoms, eu sou importante, eu sou o padrinho do Celso Russomano. Eu sou importante, eu sou madrinha do Celso Russomano. Você vai distribuir isso? Não, é um comitê suprapartidário que está fazendo isso. Me trouxeram a ideia, Eu achei maravilhoso, porque eu prefiro ter o povo como meu padrinho, né, e madrinha. Ainda em relação à pesquisa Datafolha, apareceu que onde você é mais contemplado com preferência de voto é no segmento que se declara de igreja evangélica ou pentecostal. Podemos entender que o peso do voto evangélico, vamos dizer, garante a você essa expressão nessas pesquisas? Olha, eu tenho dito que eu não quero levar a eleição para o lado religioso e nem para ataques pessoais. Eu quero fazer uma eleição de ideias. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo as igrejas evangélicas, pentecostais e outros segmentos me apoiando. Eu fico muito feliz, porque eu quero apoio de todos. Eu não vou governar para um segmento religioso. Eu vou governar para todos aqueles que estão em São Paulo. Então eu fico muito feliz e recebo com muito carinho todos esses apoios, todos esses votos, considerando que eu sou católico, né? Então eu fico muito feliz. Agora eu aprendi. Pode estigmatizar. Agora Você não quer levar para esse lado religioso. O seu partido, entretanto, é um partido que tem uma conotação religiosa muito forte a partir do presidente estadual do partido. Ele foi bispo, muito ligado ao bispo Edir Macedo, você aparecendo como um candidato do bispo Edir Macedo. Isso não acaba sendo uma marca mais forte que a sua própria marca de Celso Russomano, que você trabalha há tantos anos? Eu quero te contar uma coisa a respeito do partido interessante. 80% do partido não é evangélico. E dos 20% que é evangélico, uma parcela muito pequena é da Igreja Universal. Então, isso é um estigma que, na verdade, não existe. O PRB é um partido de todos, foi fundado por José de Alencar, que era um católico fervoroso. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, eu aprendi com minha mãe, que faleceu agora recentemente, que onde você tem uma porta aberta, com alguém pregando a palavra de Jesus, uma religião, não importa qual seja, pregando o amor ao próximo, e o bem, entra, ora, reza, que te faz bem. Então, eu acho que a gente tem que ser ecumênico, até porque todos nós somos cristãos. Podemos ser de denominações diferentes, mas somos cristãos. Evangélico, cristão católico, cristão presbiteriano e assim por diante. Todos somos cristãos. Russomano, há temas que envolvem mais fortemente valores religiosos que estão extremamente polêmicos, que podem interferir na hora do voto. Você é a favor da legalização do casamento gay? Não, eu não sou a favor da legalização do casamento gay, mas sou a favor da união estável. O que é a união estável? É o direito de duas pessoas que convivem a vida inteira terem os bens para aquela que fica. Se as pessoas construíram juntos, elas têm direito de levar esse patrimônio. E aí, quando se fala de união estável, a gente não está falando só, né, de duas pessoas que podem ou não ter o mesmo sexo. A gente pode estar falando de uma avó que criou a sua neta ou o seu neto, de um avô que criou a sua neta ou seu neto e que quer deixar os seus bens para essa pessoa. Mas aí não tem polêmica, né? A polêmica está no casamento homossexual. Mas o casamento, né? o casamento... É aí que está a polêmica. Você reconhece a legitimidade das pessoas que têm esta vida, essa condição e querem a legalização da sua união? Para os seus bens pessoais, sim. Para o casamento na para igreja... Para adoção de filhos, para constituir família? Para o casamento na igreja, não. Para os direitos individuais previstos pela Constituição, sim. E a legalização das drogas? Como é que você vê esse debate que está se ampliando no país? Sou contrário. Sou contrário porque, você se lembra bem, eu fui vice-presidente da CPI do narcotráfico.
presidida pelo então deputado federal Magno Malta, que hoje é senador. Eu era vice-presidente, fui relator para o estado de São Paulo. Dos 150 narcotraficantes que nós colocamos na cadeia, que nós prendemos, e de mais de 1.000 pessoas denunciadas na CPI, envolvidas com narcotráfico ou com tráfico de drogas, nenhuma tinha alguém da sua família envolvida com a droga. Usavam para ganhar dinheiro, mas não para consumo. Isso significa que não é bom. Se fosse bom, Maria Lídia, os países que liberaram a droga não teriam voltado atrás. Então, sou totalmente contrário. Descriminalização do aborto. Você entende que o país deve avançar nessa direção? O aborto, para mim, é quando a mãe tem risco de vida ou quando a mulher foi vítima do estupro. O que já está na lei. Quando a mulher é vítima do estupro, ela tem o direito de decidir o que ela quer. Nós não podemos impor a uma pessoa que passou um constrangimento como esse, né, que seja obrigada a ter um filho. Vou mais além. Eu até queria mudar o nome, e tem um projeto de lei que eu apresentei no Congresso Nacional, que mudava de estupro para assalto sexual. Porque você sabe que é uma mulher entrar numa delegacia de polícia e dizer, eu fui vítima de estupro. Quantos estupros não são apurados nesse país porque as mulheres têm vergonha de dizer isso? E teriam muito mais facilidade, de acordo com uma pesquisa que eu desenvolvi, de falar, eu fui vítima de um assalto sexual, porque foi contra a minha vontade, foi sem a minha permissão. E eu acho que a gente devia caminhar por aí. A gente tem que pensar nesse país lá na frente, não pode pensar lá atrás. Um assunto que está sendo aí muito falado foi aquele encontro na Casa do Kassab, do Serra e do presidente do PRB, Marcos Pereira, que é coordenador da sua campanha. Uhum. E aí, né, o que resultou é que se comenta que houve um acordo, um entendimento, não apenas de não agressão, mas de convivência política da sua candidatura com a do Serra, para deixar a Haddad fora do páreo para o segundo turno. Tem fundamento? Nenhum. O que houve foi o seguinte, o Kassab queria uma conversa com o Marcos Pereira, porque ele estava preocupado que durante a campanha iriam haver agressões pessoais, ataques pessoais. E ele me consultou antes de ir à reunião. Eu disse para ele, não tem problema nenhum. O que você vai falar pessoalmente é o que eu tenho falado pela mídia. E precisa uma reunião para isso? Bom, mas eles podiam não estar acreditando, estavam preocupados. Eles pediram a reunião. Eu acho que nós precisamos conversar com todos os partidos políticos. Diga-se de passagem, ele foi lá e disse, textualmente, Celso Russomano não vai atacar pessoas, o Celso Russomano vai tratar dos problemas de São Paulo, vai discutir a cidade de São Paulo, até porque ataques pessoais não acrescentam nada numa eleição, absolutamente nada. E as pessoas que assistem a campanha eleitoral querem saber as propostas que você vai trazer para a sua cidade, e é isso que nós vamos discutir. Mas é importante dizer, nessa tumulto, nessa confusão toda, que quem pediu a reunião não fomos nós, quem pediu foi o Kassab. E quem queria ouvir era ele, e ele foi lá e relatou isso. Agora, hoje de manhã, a imprensa me abordou perguntando sobre uma conversa que o Marcos Pereira teve com a presidenta Dilma. E, da mesma forma... A portas fechadas lá em Londres. A portas fechadas ou não, a conversa é de partido político, com o partido político, da presidenta da República que governa esse país, com o partido político, que faz parte da base de sustentação do governo federal. O que é importante, Maria Lídia, mas e daí dessa conversa, o que resultou? O que resultou, ela pediu, a imprensa publicou, que os partidos da base aliada não apoiassem a oposição. Bom, agora, veja, a minha visão. Eu, eleito prefeito de São Paulo, vou governar para todos os paulistanos. Eu preciso trazer investimento para São Paulo. São Paulo contribui para o governo federal com 140 bilhões de reais por ano. Bilhões de reais por ano. Volta 2 bilhões de reais. Tá certo? Não. Eu preciso ter relacionamento com o governo federal
eu preciso ter um bom relacionamento com o governo do estado, vou conversar com o governador aqui, o governador Alckmin, vou conversar com a presidenta Dilma, vou trazer os recursos para a cidade de São Paulo e vou renegociar a dívida de São Paulo. Mas isso, deixa eu só te falar uma coisa, só um minutinho. A dívida de São Paulo começou com 11 bilhões, nós pagamos 14 e devemos 50, porque os juros são altíssimos. Dos 5 bilhões de reais que nós temos para investimento em São Paulo, 3 ficam com o governo federal para pagamento da dívida. E não sobra 2. A gente tem que renegociar a dívida, temos que resolver o problema de São Paulo. Mas voltando para a questão da presidente Dilma, que conversou com o presidente do seu partido, ela pediu então que vocês não deem suporte, não apoiem candidatos de partidos que não sejam da base. Como é que você entendeu isso? Um pedido ou uma advertência? Nem uma coisa nem outra, porque eu ainda não conversei com ele não retornou de Londres. Então, eu vou esperar o retorno dele de Londres. Mas ele falou com a imprensa. Ele falou com a imprensa, mas não discutimos nós dois a situação. Quer dizer, vocês não avaliaram se foi uma advertência? Mas nós vamos conversar, sem dúvida, e eu me proponho, e você pode anotar, voltar aqui e te responder. Nós vamos a um pequeno intervalo, mas eu quero deixar uma questão. Você, depois que saiu essa conversa, que tinha um acordo com o Serra, carregou no tom as críticas à administração Kassab. Chegou até a dizer que a administração, que Kassab tem uma administração criminosa e acusou de promover insegurança jurídica. O que quer dizer administração criminosa de Kassab, segundo Celso Russomano? Já, depois do intervalo. Voltaremos em instantes. E voltamos com a entrevista com o candidato Celso Russomano, do PRB. Russomano, eu havia deixado a questão de uma declaração sua, numa crítica muito dura à administração Gilberto Kassab, dizendo que a administração de Kassab é uma administração criminosa. O que você quis dizer com isso? Maria Lídia, primeiro, eu sempre disse e volto a repetir, não ataco as pessoas. Então, a imprensa se incumbiu de acrescentar o nome do prefeito à crítica. O que eu critiquei foi os agentes do poder público municipal, que entraram na Feira da Madrugada, uma área federal, que está em discussão se a prefeitura vai administrar ou não, em que os ambulantes que lá estavam montaram seus quiosques, com autorização da União, e durante a noite, às 2 horas da manhã, entra a operação delegada, junto com o pessoal da prefeitura, quebra todos os estandes, pega todas as mercadorias, não faz auto de apreensão, não estabelece que aquele que é dono da mercadoria assine o auto de apreensão, não dá direito de defesa administrativa, some com a mercadoria, que nós não sabemos onde está, né? Isso é apropriação indébita, tá? No Código Penal, é crime, e a administração praticou o crime. Rasgou a Constituição, porque a Constituição estabelece o direito de defesa para as pessoas, tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal. Então, eu não posso, diante do que eu vi, tudo destruído, tudo quebrado, achar que aquilo está certo. Quer dizer, então foi uma referência, não avaliação de administração Kassab, mas uma referência pontual a esse fato. A um ato praticado, exatamente, pelo subprefeito da região central. Mas, de qualquer forma, embora seu adversário Fernando Haddad tenha dito que o seu tom mudou na campanha, que até já está fazendo umas referências e dando a entender que será uma continuidade de Kassab, a minha indagação é se Celso Russomano, se eleito prefeito, fará continuidade da administração de Kassab naquilo que entender que é bom. O que é bom, independente de ter sido do governo que foi, vai continuar, com certeza. O que é ruim nós vamos mudar e vamos melhorar, que é essa a intenção. Então,
Então, quer ver coisas boas? O céu são coisas. O céu, o primeiro céu que foi feito, é maravilhoso. O da Marta? Exatamente. E a gente tem que fazer e tem que manter, né? As UBSs não funcionam. Os AMAs também não estão funcionando. Então não é uma questão de quem fez ou de quem não fez. É o que está bom, vai ficar. Nós vamos manter. O que está ruim, nós vamos melhorar. Tem que ser assim. Então não tem uma Além não é uma do questão céu, o que pessoal. está bom? Tá difícil, viu? Os céus são elogiados pela estrutura que eles têm. Mas a educação propriamente dita ainda não é boa. A progressão continuada, chamada pelos pais de promoção automática, leva o aluno a passar de ano, ou seja, a fazer uma progressão sem que ele saiba absolutamente nada. Só que esse jovem que sai da escola pública não compete com o jovem que sai da escola particular. Ele não tem a mesma condição. E amanhã ele vai ser preterido do emprego. E aí nós estamos criando, né, a exclusão social, que agregada à exclusão digital, porque esse jovem também não tem um computador em casa, porque não consegue pagar uma banda larga, é um desequilíbrio da sociedade. E o desequilíbrio da sociedade gera insegurança. E quando eu estou falando de insegurança, é da segurança pública que nós estamos vendo aí. Só um dado rapidinho antes de você fazer a próxima pergunta. Olha, 90% da população carcerária foi presa com menos de 26 anos de idade. O que significa isso? Será que as autoridades não estão vendo que é falta de inclusão social e digital? O que a prefeitura pode fazer no sentido da reversão deste número e de mesmo parceria com a segurança pública do Estado? Bom, em primeiro lugar, escola de qualidade. Na nossa época, Maria Lídia, a escola estadual, a escola pública ou municipal era melhor do que a escola particular. E por que não pode voltar a ser? É só a gente ter vontade política de fazer. Qualificando os professores, pagando um pouco melhor para eles, para que eles possam se dedicar de fato ao estudo, trazendo a educação tradicional de volta, o boletim que o pai e a mãe assinavam, extremamente importante, e que acompanhavam a evolução do filho, acompanhamento dia a dia dessa criança para que ela não fique para trás. E mais, internet gratuita vindo da periferia para o centro da cidade. E aí você vai me dizer, como fazer isso? Isso é uma loucura. Custa caro? Não. Custa R$1 por pessoa por mês. E isso já foi testado em várias cidades. Eu participei desse projeto. O que você não continuaria de jeito nenhum em São Paulo do que está sendo feito na administração Gilberto Kassab? Eu não continuaria o abandono da Guarda Civil Metropolitana, do CET, das forças de representação do poder municipal na rua que estão literalmente abandonados. O CT não consegue trabalhar, os engenheiros do CT estão abandonados, a Guarda Civil Metropolitana não faz mais segurança pública, corre atrás de cidadão de bem, que são os vendedores ambulantes e os camelôs. Isso eu jamais vou fazer. Nenhum trabalhador no meu governo vai ser perseguido. Eu ainda estou intrigada e volto à questão daquele encontro, Kassab e Serra, mas aí agora a questão do PTB. O PTB se aliou à sua candidatura e o que se diz é que é no entendimento com o PSDB, ainda naquela linha de convivência Russomano e Serra, para deixar de fora Fernando Haddad. Olha, eu vou te falar uma coisa, se isso é verdade, se isso de fato fosse verdade, eles criaram um monstrinho, né? Que está crescendo. Não é verdade. Imagina, bom, eles cresceu até agora, não então, se sabe o que acontece depois do horário eleitoral. Estariam, em tese, dando fôlego para o Celso Russomano, né? Então, não acho que isso seja verdade. O que existe é exatamente o que eu te falei. Eu não vou fazer ataques pessoais, eu vou construir a cidadania das pessoas, vamos discutir São Paulo, as propostas para São Paulo. Para encerrar, Celso Russomano, você é uma pessoa aguerrida. Isso quer dizer que você é truculento? Porque você, na época da campanha do desarmamento, você, mesmo na sua campanha eleitoral, teve apoio
da Associação dos Fabricantes de Armas, teve verba de Associação de Fabricantes de Armas, você teve projeto, apresentou o projeto em que propunha que parlamentares, juízes, ministros portassem arma para defesa pessoal. Você entende que a segurança pessoal passa por aí, pelo porte de armas? A segurança pessoal passa pelo seguinte: ninguém precisa saber que você na sua casa tem ou não tem uma arma, mas o bandido não pode saber. E quando você faz com que o bandido saiba que ele não vai encontrar resistência absolutamente nenhuma, ele vai fazer o que eles estão fazendo. Eles entram nos condomínios, invadem todos os apartamentos e não importa a segurança, as câmeras e toda a estrutura. Então é olho por olho, dente por dente? Não. E aí eles tomam o que encontram pela frente, quando não fazem pior, estuprando as mulheres e matando. Não é olho por olho, não. É o direito do cidadão se defender. O Estado é incompetente. O Estado falta na vida das pessoas. E quando o Estado não é presente, ou seja, quando o poder público não é presente, o poder paralelo se instala. E isso eu, como prefeito, não vou permitir. Muito obrigada, Celso Russomano. Obrigado. Por estar aqui, responder a todas as perguntas. Terminamos Hora do Voto de hoje. Eu agradeço mais uma vez ao candidato pela presença na correria de tempos de campanha, mas agradeço principalmente a você que acompanhou a nossa entrevista. Uma boa noite a todos. Até a próxima segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá.